vamos lá, a introdução é um dos elementos textuais que a gente viu no início das nossas lives, né? E o TCC, ele é como um quebra-cabeças, né? Formado por várias partes. E essas partes, dentro delas, tem outras partezinhas, que eu costumo chamar. Então, a introdução é um elemento textual obrigatório. Independente se o seu trabalho é projeto, é artigo, se o seu trabalho é monografia, se o seu trabalho, enfim, é pré-projeto ou TCC1, TCC2, como a sua instituição chama, o seu trabalho vai precisar ter uma introdução, certo? Galera, tá chegando ainda. Vamos lá, a gente já tá começando, tá? Vamos lá para vocês não perderem. Essa live não vai ficar salva. Então, vamos lá. Você precisa elaborar uma introdução, independente do modelo do seu trabalho, vai ter que ter uma introdução, certo? E aí, só que a introdução, ela tá no início do trabalho, né, dos elementos textuais, é o primeiro lá. O primeiro dos elementos textuais, é a primeira parte que você começa a escrever mesmo, a primeira parte escrita do seu trabalho, a primeira parte que começa a escrever não, a primeira parte escrita do trabalho é a introdução. Mas não se começa, eu sempre falo, a gente não começa pelo começo, tá? Então você não vai começar o seu trabalho pela introdução, você não vai começar escrevendo a introdução, porque o que é que acontece? A gente começa a escrever o trabalho ou pelo referencial teórico, já vi muita gente, ou pela introdução e acaba travando depois, porque a gente não sabe qual é a estrutura de cada partezinha dessa, né? Como, por exemplo, a introdução, e a gente se perde, aí começa a fazer a introdução, aí fica aquela introdução toda mal feita, não estrutura ela corretamente, né? E aí depois não sabe nem para onde vai, não sabe o que fazer, enfim. Então, se você já fez a sua introdução, verifica se tem todos esses pontos que eu vou falar aqui hoje, certo? Porque todos esses pontos são analisados no momento da correção de uma introdução. Então, se a sua introdução já está pronta, só você precisa revisar para ver se está com todos esses pontos que eu vou falar aqui, certo? Eu vou falar 6 pontos, tá? 6 pontos, 6 pontos para você sair dessa live já e montar a sua introdução, certo? Então, como é que você vai começar? Por isso, é muito importante você construir a base do TCC. Lembra que a gente falou da base do TCC? Então, para você montar a sua introdução, você precisa construir a sua base. Qual é a base do TCC? Vamos relembrar. Tema delimitado, ou seja, você definiu o seu tema e não... esse tema ele precisa estar dentro do contexto que você quer trabalhar, não é uma coisa geral, ampla, certo? Então tem que ser um tema delimitado. Eu vi aqui um colega nosso aqui da live, que já está aqui há alguns dias, e ele fala assim: meu tema é inteligência emocional, me dá uma dica para tal coisa, porque meu tema é inteligência emocional. Esse não é um tema delimitado, tá? Então, lá no workshop eu vou te falar como você delimitar o tema e como o que seria um tema delimitado. Mas isso é muito amplo, perceba, eu até dei outros exemplos em lives anteriores, que dentro dessa área, né, tem vários contextos, certo? Então, o primeiro passo é você definir o tema e delimitar ele. O primeiro passo da base, tá? A gente está só relembrando a base para começar a falar da nossa introdução. E depois, o que é que vem mais na base? Então, primeiro o tema, segundo, o problema de pesquisa, né? Toda pesquisa, ela deve ser iniciada com uma indagação, certo? E aí, essa indagação é o seu problema. Qual é o problema que você quer responder? Qual é a problemática? Qual é a questão que você visa responder? Eu dei exemplos em lives anteriores de problemas de pesquisa. Então, por exemplo, o medicamento X apresenta eficiência no tratamento da doença tal, isso seria um problema. Outro exemplo de problema, o pessoal, deixa eu ver se eu lembro algum exemplo daqui de vocês, mas outro exemplo de problema, né? Como a enfermagem, ou como o enfermeiro, como a atuação do enfermeiro pode contribuir na redução de depressão pós-parto. Outro exemplo, certo? Então, isso seria exemplos de problemas. São questões que você visa responder. Lembra que eu falei que os
problemas não precisa ser o problema que vai salvar o mundo, certo? É um pequeno problema que você busca responder com aquela pesquisa, né? De que forma a educação inclusiva influencia os estudantes, a convivência, sei lá, dos estudantes com deficiência do ensino infantil, um exemplo. Isso seria outro exemplo de problema de pesquisa, certo? Então, isso está na sua base. Você precisa ter um tema, um problema, os objetivos, você precisa, né, ter o para que você vai realizar esse trabalho, né? A finalidade são os objetivos, o objetivo geral, que é só um, e os objetivos específicos, que são no mínimo 3 e no máximo 5, na maioria das vezes a gente coloca 3. A justificativa é o quarto ponto da sua base, então a justificativa é a relevância do seu trabalho, e o quinto ponto da sua base é a metodologia, certo? A partir de agora você já tem a base do seu TCC montada, você já pode começar a construir ele, porque ele não vai desmoronar, não vai desabar, porque a base está bem feita, né? Está bem elaborada, certo? Então vamos lá. A partir de agora, quais são as etapas para elaborar a sua introdução, já que você já tem a base pronta? Agora você vai encaixar os pontos, certo? Onde é que eu coloco esse problema de pesquisa, pelo amor de Deus? Onde é que eu coloco tal coisa? Onde é que eu coloco tal coisa? Agora é a parte que a gente vai começar a encaixar as peças do nosso quebra-cabeça. Então anota aí as etapas da introdução. A primeira etapa, lembrando que, se eu colocar só uma observação, tá? Não existe, a gente falou em outras lives, não existe tamanho ideal, assim, não existe tamanho definido, uma regra de tamanho definido para uma introdução, certo? Não existe, quantas páginas eu vou fazer. Isso vai depender do quê? Do modelo do seu trabalho, certo? Então, eu dou algumas sugestões aqui, mas lembra que eu sempre falo, verifica com a sua instituição qual é o tipo de trabalho que ele quer, verifica com o seu orientador se ele exige algo a mais. Então, a gente estava comentando da justificativa e teve alguém que falou, meu orientador pediu uma justificativa de 4 páginas. Então, é você e seu orientador, certo? Agora, claro, se você está totalmente sem direção, sem rumo, aí você pega todas essas ideias que eu trago aqui, todas essas informações, e aí você aplica no seu trabalho, e caso você precise corrigir de acordo com a orientação que o seu orientador vai te dar, aí você faz essas correções, tá? Então, o que é que eu indico? Para um projeto, né, um pré-projeto, um TCC1, um TCC2, uma monografia, eu indico que você faça uma introdução de 1,5 páginas a 2 páginas, certo? E aí essa estrutura que eu vou passar aqui é tanto para esses trabalhos quanto para artigo também, artigo científico ou paper. Lembra que o artigo e o paper, eles são estruturas menores, né? Estruturas mais reduzidas. Então, por exemplo, no artigo científico, a introdução vai ter meia página ou 1 página, no máximo. A sua introdução não precisa ser tão grande, tá? Então, um exemplo aqui, ó, da Carol. A minha introdução tem que ter 3 a 4 parágrafos. Então, é uma introdução relativamente pequena. 3 a 4 parágrafos é tipo metade de uma folha, um pouquinho mais do que a metade de uma folha, certo? Também depende do tamanho do parágrafo, mas no padrão, né, a estrutura padrão, porque a gente não deve elaborar parágrafos nem muito longos, nem muito curtos, até isso, né? Lembra que eu falei das técnicas, as técnicas de construção de escrita, as técnicas de construção de parágrafo, tem a ver com isso também, com o tamanho do parágrafo, certo? Então, não adianta você fazer uns parágrafos bem curtinhos, ficar um monte de parágrafos curtinhos, e também não adianta você fazer uns parágrafos do tamanho, né, enorme, que vai estar um pouquinho fora aí da estrutura, certo? Então, vamos lá. Se você for um artigo, né, a sua introdução vai ser um pouquinho menor, você vai reduzir aí nos parágrafos, mas as informações que vão ter tem que ser as mesmas, certo? Então, a primeira etapa da introdução. O ponto número 1 é a contextualização do tema. Você vai começar a sua introdução respondendo a pergunta sobre o que é
a sua pesquisa. Então, apresente o seu tema, que já está delimitado, apresente o seu tema e alguns detalhes sobre ele. Só que a introdução ainda é algo superficial, você não vai se aprofundar no seu tema ainda. Então, eu vou trazer aqui um exemplo na prática sobre o que seria essa contextualização, certo? Então, aqui um trabalho que fala com o tema já delimitado. O tema desse trabalho é avaliação da qualidade de vida de mulheres na pós-menopausa praticantes de corrida de rua. Então, veja que não é avaliação de qualidade de vida de qualquer grupo, é de mulheres na menopausa, na pós-menopausa, certo? Então, veja, o tema está bem delimitado e ainda são mulheres que praticam corrida de rua. Quando essa introdução, na montagem dessa introdução, o que seria a contextualização do tema? Eu posso apresentar informações sobre a saúde das mulheres no geral. Então, por exemplo, aqui, essa introdução começou assim: segundo dados da Pesquisa Nacional Demográfica de Saúde, as mulheres formam a maioria da população brasileira. Também vivem mais e adoecem com mais frequência que os homens. Então, já começou falando o quê? Sobre mulheres e sobre a saúde das mulheres. Agora, ela começa, só que esse trabalho não é sobre mulheres no geral, é sobre mulheres na pós-menopausa. Aí agora ela começa a falar sobre esse outro contexto. Então, com o aumento da expectativa de vida e o aumento do número de mulheres, a menopausa tornou-se um fenômeno mais comum. Eu só estou lendo os principais trechos, tá, gente? Isso aqui continua o parágrafo. Então, ela começou falando de mulheres, da população brasileira, de mulheres e da saúde delas, ou seja, que elas adoecem mais. E com isso, a menopausa se tornou algo mais comum, certo? Então, ela já trouxe aqui em outro parágrafo, introduzindo, contextualizando o tema dela, que agora fala sobre menopausa. E aí, em outro parágrafo, depois dela escrever um pouquinho mais, ela fala: a prática de atividades físicas regulares, como a corrida de rua, nesse momento da vida da mulher, ajuda a combater os sintomas e a amenizar as alterações corporais. E aí continua falando um pouquinho mais. Então, veja, ela contextualizou o tema dela falando sobre mulheres na pós-menopausa que praticam corridas de rua. Esse era o tema dela. Então, ela começou falando só sobre a saúde da mulher, depois ela entrou no contexto de mulheres que entram na menopausa e depois como essa corrida de rua pode trazer benefícios para essas mulheres. Lendo esses 3 parágrafos, eu já consigo identificar que o tema dela está contextualizado ali, certo? Então, para você contextualizar o seu tema, você pode criar pelo menos 3 parágrafos, certo? Então, 3 parágrafos para contextualizar o tema. Lembrando que isso vai depender do tamanho da sua introdução. Se a sua orientadora pedir uma introdução de 3, 4 páginas, a sua contextualização vai precisar ser em mais parágrafos, certo? Isso é para você ter uma base. Gente, as perguntas eu respondo no final, tá bom? Para não ir me perdendo aqui no raciocínio. Mas que às vezes eu consigo acompanhar uma pergunta aqui, interessante, aí eu dou uma pausa para responder. Então, veja, você começou contextualizando o tema. O que é contextualizar? É apresentar sobre o que trata o seu trabalho, simples, sem aprofundamento, certo? Sem muita enrolação. O meu trabalho fala de mulheres na pós-menopausa que praticam corridas de rua. Pronto, simples. Na contextualização você apresenta isso. Pode fazer citações? Depende, certo? Não existe uma regra, em lugar nenhum está escrito, não pode fazer citação na introdução. Tem orientador e tem instituição que exige que não tenha citação na introdução, então você faz com as suas próprias palavras, e tem outras instituições que liberam, certo? Eu sou uma das que libera fazer citação, não vejo nenhum problema você colocar citação na sua introdução, mas mais uma vez vai depender da sua instituição e do seu orientador, certo? Já vi introdução com imagens, não é indicado, não, certo? Não é comum colocar imagem, colocar foto, gráfico na introdução, mas também já vi trabalhos que foram aprovados, né, fazendo essas leituras que eu sempre faço nos repositórios
da vida aqui, que eu sempre fico dando uma olhada nos trabalhos que são publicados para verificar essa estrutura, se ela se comprova realmente, né? Eu já estudei centenas de trabalhos que apresentaram essa mesma estrutura. Então eu já vi trabalhos raramente que colocam imagens, gráficos na introdução, mas não é comum, então evite, certo? A não ser que seja algo muito importante para você colocar ou que o seu orientador pediu, porque sempre que o orientador pede, independente, a gente tem que fazer, certo? Pode estar até dizendo, tá escrito em algum lugar que tá errado, mas se o orientador pediu, a gente tem que fazer, porque é ele que vai conduzir o nosso trabalho, às vezes, e é ele junto com a banca que vai dar a nota, né? Então, é muito importante você seguir a recomendação do seu orientador, certo? Olha aí, o Ednardo chegou agora, atrasado, né? Então, a primeira etapa da sua introdução foi contextualizar o tema, né? De 3 a 4 parágrafos no mínimo, certo? Aí é só uma média, principalmente se o seu for um artigo. Se o seu for um artigo científico, um paper, essa quantidade de parágrafos já é suficiente. Segundo ponto da sua introdução, segunda etapa. Você vai agora colocar o problema de pesquisa, certo? Tá travando, gente, a live? Me fala aqui, tá? Se estiver travando, vocês me avisam. Às vezes pode ser só em uma pessoa, mas se for geral, é porque é aqui o problema. Aí vocês me avisam aí, tá? Então, o segundo ponto da sua introdução, logo após a contextualização, você vai apresentar o seu problema de pesquisa. É aqui que entra o problema de pesquisa, certo? Então, o problema de pesquisa você vai apresentar em apenas um parágrafo qual a problemática do seu trabalho, certo? Então, você vai apresentar a problemática. Obrigada pelo feedback. O pessoal tá dizendo que tá ótima, tá normal, ok. Tá bom, obrigada. Então, você vai apresentar agora o seu problema de pesquisa. É agora que entra aquela perguntinha que a gente construiu lá na base. Aí você vai soltar essa pergunta, você vai deixar ela solta lá? Não. Você vai criar um parágrafo colocando, nesse contexto, um exemplo. Nesse contexto, a problemática desse trabalho, a problemática dessa pesquisa, ou então nesse contexto, ou então dentro do que foi apresentado, ou então de acordo, enfim, você vai conectar aí os parágrafos, né? Isso é o que a gente chama de conexão de parágrafos. Então, vou usar aqui o que eu tenho aqui no modelo. Então, nesse contexto, essa pesquisa visa responder como a corrida de rua pode contribuir para melhorar a qualidade de vida da população feminina no período da pós-menopausa, que é o período de envelhecimento. Então, isso seria um parágrafo, certo? É um parágrafo pequeno, basicamente esse. Você vai só explorar realmente qual é a sua problemática e você coloca lá na sua introdução, logo depois da sua contextualização. Porque aí a gente já começa a entender o que é que o seu trabalho fala com a contextualização e qual é o problema que ele visa responder, certo? Então, isso é a problemática do trabalho. Um parágrafo simples, gente. Você só vai precisar apresentar a sua problemática, a sua pergunta que você definiu no começo para a sua base, você coloca agora na introdução, nesse próximo parágrafo. Então, vamos supor que a gente tem 4 parágrafos de contextualização e agora a gente já tem um parágrafo de problemática. Isso já equivale a aproximadamente um pouquinho mais da metade da folha, tá? Então, a gente tem quase uma folha aí completa, um pouquinho mais da metade da folha, só com esses 2 pontos, certo? E aí, qual é o terceiro ponto que a gente olha, né, na introdução, que a gente vai buscar, que vem lá na introdução? No terceiro ponto da sua introdução, você vai apresentar a sua justificativa. Lembra que você definiu a justificativa lá na base? Porque como é que é a base do TCC, que normalmente eu recomendo? Você pega uma folha em branco, mesmo, você abre a folha em branco no Word, sem formatação, sem nada. Ou então vai até no caderno mesmo. E aí você coloca qual é o seu tema delimitado. Você coloca qual é o seu problema, você coloca quais são os seus objetivos, você cria a sua justificativa e como vai ser a sua metodologia, certo? Então isso é a base. Numa folha em branco, sem muita formatação, a partir de agora
você vai pegando esses elementos da base e você vai jogando ele nos lugares que ele deve se apresentar, certo? Então, por exemplo, o problema de pesquisa estava lá, já escritozinho, você traz ele para a introdução. A tua justificativa já estava lá escrita, você traz agora ela para a introdução, certo? Então, o que acontece com a justificativa? Tem alguns trabalhos, como por exemplo, projeto, né, pré-projeto, TCC1, geralmente são esses, que a justificativa, os professores... Gente, falta 2 pessoas, 3 pessoas pra gente bater 100 pessoas nessa live. Pega esse avião, divulga aí pra gente bater 100 pessoas nessa live, a gente bater o recorde dessa live de introdução. Vai, deixa de ser pão duro, aqui em Nordeste a gente fala pirangagem, deixa de ser pirangueiro pra chamar os outros. Chama os outros que precisam estar aqui. Eu sei que você não tá fazendo esse TCC sozinho, eu sei que você não tá sofrendo sozinho. Tem pelo menos mais umas 5 pessoas da sua turma que tá fazendo esse TCC aí também. Então clica e chama lá, vai, pode bater 100 pessoas aqui, a gente tirar um print bem bonito pra vocês repostarem, tá? Então vamos lá. E se meu coração amolecer, ainda deixa a live salva. Então vai, clica aí no clica aí no aviãozinho, mas bora lá. Mas não tá prometido não, a live salva não, viu? Por enquanto fica aqui até o final, então eu não sei não, vai depender aqui. Então, voltando, a justificativa, ó, falta uma pessoa, bateu, 101, tira o print agora, vai, tira esse print maravilhoso pra gente postar aí e me marca. Olha aí, 103, vocês são maravilhosos demais. Tira um print bem bonito, agora não tira aqueles prints que eu fico assim não, tira um bem bonitinho aí, assim, né, assim, tá bom? Valeu! Vocês são fera. Fica aqui todo mundo que chegou. Então, a justificativa, o que é que acontece na justificativa? Tem alguns trabalhos que a justificativa é separada. Um capítulo separado, certo? Então, às vezes é um capítulo inteiro separado. Isso normalmente acontece no projeto. Então, a sua justificativa vai ter que ser maior um pouco, tá? Você vai ter que escrever um pouco mais, vai ter que fundamentar um pouco mais a sua justificativa. E aí... Se não for o seu caso, se a sua justificativa for separada, você vai colocar apenas um parágrafo na sua introdução que resume a relevância do seu trabalho, a importância, certo? Se você precisar fazer um capítulo separado. Agora, se você não precisa fazer esse capítulo separado, você vai trazer agora a sua justificativa para dentro da sua introdução. A justificativa, você demonstra qual a relevância do seu trabalho, né? Você defende o seu tema, você defende a importância da sua pesquisa. Você pode fazer isso em 2, 3 parágrafos no máximo, tá? 2 parágrafos você consegue fazer a justificativa para trazer ela para dentro da sua introdução. Agora, se ela for separada, você vai ter que fundamentar ela mais, né? Ela vai ter que ser maiorzinha um pouquinho. Aí você pega só um resumo e traz para a introdução, já que depois já vai estar lá o seu capítulo completo, tá? Então, como ficaria aqui nesse modelo que eu trouxe, tá? Eu só vou ler assim, por cima, porque nesse modelo escreveu 3 parágrafos de justificativa. Então, ela colocou aqui... Esse trabalho, bem resumido, tá? Eu tô lendo só os principais pontos dos parágrafos. Este trabalho justifica-se pela motivação em ampliar conhecimentos e pesquisar mais a fundo o tema visando o aperfeiçoamento profissional nessa área para auxiliar melhor a promoção da saúde dessas mulheres. Além disso, existe pouco material produzido com esse enfoque. E a pesquisa também se propõe a contribuir com a ampliação da participação da educação física no debate sobre a saúde pública. Portanto, a relevância desse estudo se demonstra na produção de dados nacionais voltados para a promoção da saúde. Pronto, isso aqui eu li só basicamente os 3 pontos mais importantes dos parágrafos da justificativa dela. E eu consegui identificar que isso é a justificativa porque ela está demonstrando a relevância, ela está dizendo por que esse tema é importante ser estudado, por que ela escolheu esse tema, certo? Então ela quer se aprofundar mais nessa área. Agora lembrando, gente, eu vou fazer um adendo aqui
sobre a questão da escrita. Ela não tá falando nunca em primeira pessoa, tá? Tem até um post que eu coloquei aqui no Instagram, eu acho na semana passada, tem muita gente que fala: eu pesquisei, eu estou me aprimorando, enfim, com base nas minhas experiências. Não é assim que a gente escreve, é sempre de maneira impessoal, certo? Então, de maneira impessoal. Então, a pesquisa buscou demonstrar, não é? Eu quero demonstrar, ou deixa eu ver qual foi o outro ponto aqui que eu li. A motivação em ampliar conhecimentos. Ela não está falando eu tenho interesse em saber mais, em ampliar meus conhecimentos. Então não é em primeira pessoa nunca, não é de forma pessoal, é sempre de forma impessoal. Então buscou-se demonstrar tal, então esse trabalho justifica-se pela importância de tal coisa, pela relevância. Então, não vai colocar lá, eu encontrei pouco material sobre esse trabalho. Então, não é dessa forma, existe pouco material produzido. Então, ela está informando aqui, né, quais são as justificativas do tema dela. E também você vai só colocar que existe pouco material se só existe pouco, tá? Não vai copiar aqui o exemplo. Esse exemplo não cabe para todo mundo, certo? Você pode pegar a ideia e melhorar. Agora, você não vai dizer que seu trabalho tem pouco estudo, quando você for procurar lá, na verdade, tem 1 milhão de trabalhos sobre aquele tema, tá? Então, seja realista, até porque se o avaliador, né, ele lê isso aqui, existe pouco material produzido com esse enfoque, ele vai realmente verificar se realmente existe pouco mesmo. Na maioria das vezes a gente já tem uma ciência de quais tipos de temas que existem poucos materiais ou não, porque como o orientador é algum professor da sua área, então ele sabe se existe pouco material. Então, por exemplo, a minha orientanda, né, que eu nem vi ela aqui hoje, mas a gente tem reunião terça-feira. A Milena, então ela fala sobre logística reversa. Existe uma infinidade de estudos sobre logística reversa. Se ela colocar essa justificativa no trabalho dela, dizendo que existe pouco material produzido, eu já vou riscar de cara, porque eu sei que não existe pouco material produzido nessa área, certo? Então, essa é uma das justificativas. Você também não vai só colocar isso, tá? Tô trazendo aqui o exemplo. Então, a gente fechou o terceiro ponto da introdução em 3 mais 3 parágrafos, certo? Agora, mãe de 3, as crianças da mãe de 3 não param de gritar lá, gente. Vamos mandar umas energias positivas aí para as crianças da mãe que tem 3 e ainda precisa fazer o TCC para ela conseguir assistir a live. Olha aí, Heloíse, meu trabalho também é sobre logística reversa, legal. Quero você como minha orientadora, o que faço? Dia 9/11, né, dia 9 de novembro, vou abrir as inscrições, a última turma do ano, né, as vagas para minha última turma do ano, do Domine Seu TCC, o meu curso de orientação online, onde você pode seguir junto comigo com a minha orientação na elaboração do seu TCC, né, para você ter um TCC aprovado, né, do zero à aprovação, é o meu lema. Então você vai comigo do início ao fim, independente se você já começou e travou no meio do caminho, ou se você ainda nem começou, né, tá totalmente perdido, eu vou te orientar, eu vou te acompanhar junto dessa jornada. Todas as informações vão ser passadas, né, durante o workshop do TCC aprovado. E se você quiser ter mais, se você tem interesse em saber mais, você se inscreve no workshop para você receber todas as informações. Quem ainda não conhece, só uma pausazinha, né? Lá no meu destaques, tem um destaque lá aqui no meu perfil, tem um destaque com o nome curso, onde eu falo como é o curso, eu mostro a área de membros, eu falo das aulas que a gente tem, as mentorias, né? Eu falo, enfim, gente, o valor super baratinho, ó, mas ainda não vou divulgar porque a gente ainda tá fechando tudo. E assiste o workshop pra saber mais informações, tá? E aproveita, gente, esse conteúdo aqui, aproveita esse momento, tá? Quem vai entrar, quem não vai, não tem problema. O importante é que você aproveita aqui e aí, semana que vem a gente vai falando mais sobre isso, tá bom? Vamos recapitulando. Quem falou que esse valor aí tá totalmente... Sei não, hein? Nunca vi, nunca queria eu. Mas enfim, dá tempo, dezembro, então você vai entregar seu trabalho, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, porque teve muitas instituições que mudaram o calendário, certo?
Então, fevereiro, eu não sei se quando eu vou abrir a próxima turma no ano que vem. Então, não sei se eu vou abrir em março, se eu vou abrir em abril, enfim, não sei. Então, não fica dependendo muito disso. Se você vai entregar final de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, essa turma é a sua chance, tá? Depois, pessoal, eu recebo um monte de mensagem quando encerra as vagas, quando encerra as inscrições. Recebo um monte de mensagem de gente querendo entrar e aí não tem mais jeito e esse ano aqui não vai ter mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Resumindo, recapitulando as etapas da introdução, a gente viu a contextualização do tema, você faz 3 a 4 parágrafos. O problema de pesquisa você faz em 1 parágrafo aproximadamente. Gente, isso é sugestão. A justificativa você coloca de 2 a 3 parágrafos e a gente já tem aí uma folha completa. E agora a gente vai para o quarto ponto, a gente vai colocar os objetivos. Lembra que a gente definiu os objetivos lá na nossa base e agora a gente vai trazer para cá na nossa justificativa. A gente vai descrever em um único parágrafo, o objetivo geral e os objetivos específicos do nosso trabalho. Mesmo que o seu trabalho tenha uma seção, um capítulo, ou seção ou capítulo é a mesma coisa, tem uma seção específica que fala dos objetivos, mas a gente também apresenta os objetivos na introdução, certo? Tem alguns trabalhos, como projetos, no formato de monografia, que você tem um capítulo específico lá com o nome, objetivos. Aí tem lá, sei lá, capítulo 2, objetivos, porque o capítulo 1 normalmente é sempre a introdução. O capítulo 2 pode ser a justificativa, se o seu for um projeto, ou pode vir logo ser os objetivos. Então você coloca capítulo 2, objetivos, aí objetivo geral e específico. Esse é o capítulo. Mesmo que o seu trabalho tenha isso, você precisa apresentar esses objetivos lá na introdução, e é isso que a gente vai fazer agora. E principalmente se o seu trabalho é artigo científico não tem essa partezinha que os objetivos ficam separados. Então, ele vem só na introdução, certo? Então, de um jeito ou de outro, os seus objetivos precisam aparecer na introdução, certo? Precisa estar lá na introdução. E aí você vai transformar os seus objetivos, que a gente já definiu em tópicos, né, lá na base, a gente vai transformar ele agora em um parágrafo simples também. A gente não precisa mudar basicamente nada, a gente só precisa juntar as informações e transformar em parágrafos. Esse é o quarto tópico da sua introdução. E aí como é que ficaria? Sendo assim, o objetivo geral deste estudo eu vou trazendo aqui para esse contexto, tá? Para esse exemplo que eu tô dando aqui nesse trabalho. Então, sendo assim, o objetivo geral deste estudo é avaliar a associação entre a prática de corrida de rua e a qualidade de vida das mulheres na pós-menopausa. Tendo como objetivos específicos, aí vai listar, né? Analisar o número de tal, aí falou aqui 3. Aí escreve o seu objetivo, coloca uma vírgula. Escreve o outro, coloca uma vírgula. Escreve o outro, ponto final. Pronto. É assim que você vai criar o seu parágrafo de objetivo, certo? Bem simples, você pega o que você já definiu na base e traz para cá. O objetivo geral é o tema? Não, o objetivo geral é o tema com um verbo na frente, certo? Então, o objetivo geral é o tema modificado com o verbo na frente, o verbo no infinitivo, certo? Eu acho que tenho certeza. Tem um vídeo lá no meu canal do YouTube, bota assim, TCC Academy Objetivos. Aí vai aparecer lá, eu acho que eu mostro a minha tela, se eu não me engano, é um vídeo que eu mostro na tela do computador como montar os objetivos, certo? Tá lá pra vocês. Então, a gente fez agora os 4 pontos, são 6 eu falei, né? Os 4 pontos da introdução. Então, você contextualizou o tema, você com 3 ou 4 parágrafos, variáveis, claro. Você apresentou o seu problema de pesquisa com um parágrafo, apresentou a sua justificativa com 3 parágrafos aproximadamente. E agora, com mais um parágrafo, você apresentou os seus objetivos, certo? E aí você pode finalizar a sua introdução aqui e principalmente se o seu trabalho for um artigo. Aí você finaliza nos objetivos. Agora, vai ficar aí 1,5 páginas no máximo, isso que eu te falei. Agora, se o teu orientador
Se você precisa entregar uma introdução com 2 páginas, com 3 páginas, eu vou te ensinar agora como você pode completar. Se o seu trabalho for um artigo, normalmente a gente encerra a introdução nos objetivos, para não ficar muito grande, porque a gente não pode fazer um trabalho muito grande quando é artigo científico. A gente tem um número de páginas, né? A gente tem um número de páginas reduzido lá, certo? Então, se o seu for artigo, você pode finalizar na introdução, certo? Agora, se for outro modelo de trabalho, ou se você também quiser completar, tá? Aí a gente vai para os outros 2 passos. Agora, e aí a etapa número 5 também pode colocar no artigo se a sua orientadora, se o seu orientador pedir, certo? O ponto número 5. Mas a finalização já pode ser nos objetivos. O que é que acontece? É que às vezes a gente precisa escrever mais. O orientador diz, essa introdução ainda tá pequena. Aí pra gente não mexer muito nessas estruturas, a gente acrescenta esse ponto 5, essa etapa 5. A etapa 5 é a metodologia, é opcional e você pode trazer em um parágrafo o resumo da sua metodologia. Então, como será feito o seu trabalho? Como seria isso? Então, para a realização deste estudo, optou-se por uma pesquisa bibliográfica ou por um estudo de caso ou um levantamento de campo, certo? E aí você vai descrever lá em um parágrafo como é a sua metodologia, certo? Olha aí o Marciano apresentou já o trabalho dele, show, maravilha. Então você escreve um parágrafo, a sua metodologia, você está resumindo ela, você está apresentando ela de forma simples lá na sua introdução, certo? E aí você já tem mais um parágrafo. Então você vai resumir, então você vai dizer que é uma pesquisa bibliográfica, ou que é um estudo de caso, ou que é um levantamento de campo, você vai dizer que é uma pesquisa descritiva ou explicativa, enfim. Você vai dizer natureza básica, de natureza aplicada, tudo que você já definiu na base, certo? E eu vou falar sobre isso lá no workshop do TCC Aprovado. Se você não está entendendo nada que eu estou falando de metodologia, você precisa participar do workshop, tá? Para se inscrever, clica no link azul na descrição do meu perfil. Então, o que é uma pesquisa básica? O que é uma pesquisa qualitativa? É uma pesquisa quantitativa? Então, isso você descreve rapidamente na sua introdução em um parágrafo, certo? Mas para isso você já precisa ter definido a sua metodologia lá na base. Se você não definiu, você não tem como escrever esse parágrafo. Por isso que tudo começa sempre na base, tá? E aí já falei 5 tópicos, né? Então, recapitulando, você contextualiza o tema, você apresenta um problema de pesquisa em um parágrafo, você apresenta a sua justificativa, depois você apresenta os seus objetivos, né, em um único parágrafo, e aí você apresenta resumidamente também em um parágrafo a sua metodologia. Se a sua orientadora, se o seu orientador pedir mais coisas, né, escreva mais um pouquinho, aí você fica pensando, né, seu trabalho, sua introdução já está toda pronta, aí você fica pensando, o que é que eu vou escrever mais agora? Aí agora a dica bônus é o tópico número 6 da sua introdução. Você vai fazer o quê? Se o seu trabalho for no artigo, não, tá, gente? No artigo, a gente não usa esse tópico 6. Mas se o seu trabalho for de outros modelos, você vai fazer uma apresentação dos capítulos. Esse é um tópico opcional também da sua introdução. Como é essa apresentação? Você finaliza o seu trabalho apresentando os capítulos, como estão organizados os capítulos do seu TCC. Você finaliza a sua introdução apresentando como estão organizados os capítulos do seu TCC. Então, você vai colocar lá os capítulos desse trabalho compreendem. Aí você coloca lá, né? O primeiro capítulo, você fala sobre o que vai falar. É porque aqui nesse modelo eu não trouxe. Deixa eu abrir um aqui que eu acho que eu tenho, só para eu ler para vocês. Rapidinho, um minutinho. Instante eu acho. Vamos falando aí. Vou ler aqui rapidinho para vocês verem como seria essa finalização dos capítulos. Pronto, já achei, tá abrindo. Não recebi o e-mail de confirmação da inscrição. Se o seu é Gmail, tá acontecendo muito isso, Getúlio. Se o seu é Gmail,
provavelmente está lá naquela aba social ou na aba promoções, certo? Deve estar lá. Se não, tá no spam, se não, tá na lixeira, certo? Verifica lá, com certeza vai estar por lá, tá bom? Deixa eu ler aqui pra vocês, então, como seria a apresentação desses capítulos. Deixa eu... Ó, colocou assim essa aqui. O presente trabalho está dividido em 3 capítulos. O primeiro capítulo está intitulado como a ludicidade na atual BNCC, tal. Eu não vou falar todo para vocês também não copiarem o tema da coleguinha. E tratará da forma como o lúdico é abordado nesses documentos de lei. Já o segundo capítulo, denominado tal, apresenta as principais concepções sobre os teóricos tal e tal. O terceiro capítulo, intitulado outra coisa aqui, identifica, né, como essa abordagem é feita de tal forma. Pronto, fez 3 parágrafos diferentes apresentando o trabalho, certo? Então, foi dessa forma. E aí fechou a introdução. Então, com a apresentação dos capítulos, você consegue criar outros parágrafos, certo? Para você fechar a sua introdução. E aí, como é que ficam as etapas da sua introdução? Contextualização, problema de pesquisa, justificativa, objetivos. E aí, se você quiser, você pode encerrar aí. Opcional, a metodologia resumida e a apresentação dos capítulos, certo? Os 2 são opcionais. E aí, fecha toda a sua introdução. Essa é uma introdução perfeita. Pode fazer citação, se a sua orientadora, se o seu orientador e a sua instituição permitir, pode, certo? Não é legal fazer citação direta na introdução, certo? Aquela que você copia e cola na íntegra e faz a citação. O ideal é você fazer citação indireta, ok? Que horas vai ser o horário do workshop? A gente começa a divulgar as aulas a partir das 9 horas da manhã e você pode assistir aí de acordo com a sua disponibilidade, sendo que tem um período, né? Porque as aulas saem do ar, certo? Então a gente libera e elas vão saindo do ar e a gente vai avisando, ó, assiste que vai sair do ar, tá bom? Amanda, também não recebi. Gente, o meu Hotmail não está em lugar nenhum. Tá. Manda um direct lá pra mim, tá certo? Quem não recebeu, manda um direct que eu vou tentar ver nesse final de semana. Vou tentar ler todos os directs, certo? E aí eu vejo quem não tá realmente recebendo. Quem não tá recebendo o e-mail, entra no canal do Telegram e fica lá no Telegram também, porque a gente pode estar liberando lá também, tá certo? O link das aulas, que é um lugar que eu sei que todo mundo que tá lá vai receber, certo? Então quem não tá conseguindo receber o e-mail, fica lá no canal do Telegram, tá? Perguntas? Gente, 48 minutos. Foi mais... Aqui foi só conteúdo mesmo, com vários exemplos aqui. Perguntas sobre introdução? Com essas etapas aqui, a sua introdução não tem erro, certo? Não vai ter defeito aí, ninguém vai colocar defeito, a não ser que você, né, escreva... Né, que a forma de escrever, né, a sua escrita científica não esteja adequada. Mas fora isso, a estrutura da introdução está totalmente completa, certo? Vou apresentar no meio do ano que vem. É aconselhável entrar na turma desse ano? Então, depende de como está o andamento do seu trabalho, né? Se você quiser ir fazendo com mais calma, você já pode entrar. Eu aconselho entrar quem está no último período e quem tá no penúltimo, certo? Quem tá nos 2 últimos, nos períodos finais, nos 2. Antes disso, eu não aconselho entrar na turma porque ainda é muito cedo, certo? A não ser que você tenha que entregar o pré-projeto. Aí a galera que tem que entregar o pré-projeto também entra, tipo, sei lá, se o seu tem 10 períodos, né? Aí você tem que entregar o pré-projeto no 9º e o final no 10º. Aí tem gente que entra... já no 8º período na minha turma, mas fora isso, eu aconselho você a entrar nos 2 últimos períodos, certo? Escrita científica, como assim? Você tem que saber escrever no seu trabalho, né? Então, você não pode
não pode cometer os erros de escrita científica, certo? Então, a sua escrita tem que estar adequada. Lembra que eu falei na live 1 sobre as técnicas, né? Sobre técnicas, foi na live 1 ou na live 2? Foi na live 2 que eu falei sobre as técnicas para elaboração do trabalho. Dentre elas estão as técnicas de escrita, porque escrever um TCC é diferente de escrever uma redação, é diferente da linguagem que a gente está acostumada a usar no nosso dia a dia. Então tem que estar dentro desse contexto científico. A escrita do trabalho acadêmico é um trabalho científico, certo? Então precisa fazer essa escrita de forma científica, com citação, com argumentação, que é isso que eu explico, que é isso que eu ensino lá dentro também do curso, que são as técnicas de criação de parágrafos, certo? Técnicas de escrita científica, tá? Meu TCC é bibliográfico. Como posso fazer pesquisa de campo também? Se já é bibliográfico, então a primeira coisa que você precisa fazer é mudar a sua metodologia, porque se você quer fazer de campo, você precisa definir na metodologia que é um TCC de campo. Se você definir que é só bibliográfico, então você não pode misturar, ou é um ou é outro, se você definir. Agora, se você quiser fazer de campo, você precisa definir logo na sua metodologia, lá na base, certo? Ouvi dizer que dá pra fazer o TCC todo bem feito, com dedicação, em uma semana, é verdade? Eu acho que, se eu não me engano, isso é tema de uma live, tá? Da próxima semana. Então, fica aqui, eu vou falar sobre os mitos, né, de um TCC em 7 dias. As lives dessa semana estão no YouTube, lá no canal do YouTube. Tem algumas que estão lá, tá? Outras não, nem todas as lives ficam salvas. Em novembro, dia 17, tenho que entregar o pré-projeto. Posso entrar nessa turma? Você pode entrar se você se dedicar também, tá? Então, eu já orientei alunos que conseguiram fazer do zero o trabalho em 15 dias e entregaram, certo? E como você é pré-projeto, provavelmente você vai precisar fazer o final, né? Então, você vai poder usar aí todo o curso para o seu trabalho final. Agora, gente, eu não posso prometer uma coisa se você também não se comprometer, né? Eu não faço o trabalho por ninguém, certo? Então, eu não vendo o trabalho pronto, eu não, entrego o trabalho pronto. Se a pessoa se compromete também, né, e aplica todo o passo a passo, segue toda a estrutura, o curso você recebe todo o material em PDF, com um PDF exclusivo. Lembra dos 12 sites que eu vou mandar para vocês, dos 16? Eram 12, eu atualizei para 16. Eu vou mandar no e-mail. Então, aquele ali é só um dos PDFs. Para cada aula tem um PDF de estrutura, tem as aulas gravadas, tem as mentorias comigo, enfim, tá? Então, se o aluno também não fizer a parte dele, não existe, né?